Já estamos de volta para o terceiro bloco do programa Fiscaliza Geral, aqui na sua rádio Onda Digital, na 92.3 e também na nossa TV, no nosso canal aberto, no canal 8.2, a Rádio A Onda, que virou TV. E você já pode começar a participar do nosso programa, o número é muito fácil. É o 993 34 18 70 e nós estamos nas redes sociais, Ananda Chama. É isso mesmo, nosso YouTube é Rede Onda Digital, nosso Facebook Rede Onda Digital Observatório Manaus. Eu quero mandar um beijo para o Lucian Alves, que está ligadinho aqui no programa Fiscaliza Geral, e um beijo para a galera de Itacoatiara, que o Lucian também é de Itacoatiara. Então, ó, beijão, obrigada pela audiência. E nós vamos conversar agora com o superintendente da SUFRAMA, Bosco Saraiva. Seja bem-vindo ao nosso programa novamente. Obrigado pela acolhida, Alex, Amanda, bom revê-los. Vamos juntos, vai por aqui. Bosco, eu falei desde o início, quando cogitou o seu nome para ser presidente, para ser o superintendente da SUFRAMA, que era muito justo você na superintendência da SUFRAMA, pelo trabalho que você fez como deputado federal em defesa da Zona Franca de Manaus. É importante que a gente lembre e olhe para o retrovisor que durante a guerra contra o presidente Bolsonaro e seu ministro Paulo Guedes, nós entramos, a bancada federal entrou ali com Madinho, lá no STF, para resguardar os direitos da Zona Franca de Manaus. E o partido que entrou com essa ADIM foi o partido do Bosco Saraiva, que era deputado federal. E a gente que entende de política sabe como é difícil um partido que é de São Paulo, um partido entrar com uma ADIM contra o próprio Estado, porque beneficia São Paulo. E aqui nós temos políticos caciques. Eduardo Braga, do MDB, não conseguiu. Omar Aziz, do PSD, também não conseguiu. Não conseguiram, não foi por falta de tentativa, talvez. É porque não mandam no partido. O partido tem seus próprios interesses. Não foi fácil ou foi difícil conseguir com que o partido fizesse essa ADIM, Bosco? Olha só, na verdade, esse feito, pessoalmente, eu considero um feito histórico, porque o Solidariedade foi muito importante naquele momento, o mais grave ataque à Zona Franca de Manaus. Solidariedade e seu presidente, Paulinho Pereira, o Paulinho da Força, que é um trabalhador, líder da Força Sindical, foi quem anuiu aquele pedido de toda a bancada. Eu fiz uma ligação para ele, quando a gente não tinha o instrumento legal necessário para ingressar com aquela ação, e na mesma hora, ele, ao me atender, conversou com o senador Omar Aziz, conversou com o senador Eduardo, com todos que estavam naquela reunião que acontecia naquele momento de gravíssima crise na residência do senador Omar Aziz, e ele anuiu e a gente conseguiu aquela ADIM que, graças a Deus, salvou a Zona Franca de Manaus e nos permitiu estar aqui nesse momento agora para tratar das coisas futuras do nosso polo industrial e de toda a Zona Franca, da sua importância para a região norte do país. Bosco, eu conversei com você algumas vezes antes de você assumir a superintendência e eu percebi que você não estava muito ligado nas articulações políticas, porque tinha muita gente querendo ser o superintendente da Zona Franca, muita gente indo para Brasília, muita gente articulando, e você ficou ali realmente aguardando ali a decisão final do presidente da República. Alex, o meu primeiro mestre na vida pública foi o saudoso Gilberto Mestrinho. E ele me ensinou a falar pouco e trabalhar muito. Esse foi um dos primeiros ensinamentos que ele me deu. Porque eu fui para a fábrica em 1980. Eu saí da Escola Técnica Federal como técnico eletrônico, fui fazer meu estágio na Sempre Toshiba. Aí no primeiro dia de estágio me botaram lá na ponta da linha para esmerilar ponta de ferro de solda, e eu fiquei cá comigo. Pô, estudei 4 anos eletrônica, capacitor, transformador, transistores, e estou esmerilando aqui, mas eu aguentei. E depois fui ser técnico de linha de produção, depois fui chefe de linha de produção, depois fui para a Sharp do Brasil, lá na Sempre Toshiba com o seu Afonso Renel, depois aqui na Sharp do Brasil com o seu Matias Maquilini,
e depois na Gradiente com o seu Eugênio Staub. Vejam que eram brasileiros, que estavam no Polo Industrial de Manaus. E saí da Gradiente lá em 1990, quando fui concorrer a deputado estadual para entrar na vida pública. Fiquei ali 10 anos, dentro das fábricas do Polo Industrial de Manaus. E fui ser diretor administrativo e financeiro do IPAZEA, extinto IPAZEA, com o professor Mestrinho. E lá, que ele foi meu primeiro grande mestre na vida pública. Ele me ensinou exatamente a isso. Na verdade, eu tinha resolvido ficar um ano sabático, cuidando dos meus projetos, me revigorando, vendo um monte de coisa que foi ficando para trás. E vocês que são jovens, eu quero informar a vocês que a vida é um instante. Ela é muito veloz. Aproveitem cada dia, cada sol e cada manhã, às 5 horas da manhã, que é o horário que você acorda. Aproveite, agradeça a Deus e vá na luta com alegria e felicidade. Não deixe ninguém tirar seu bom humor pela manhã. Pela parte pode, porque virá uma noite e depois de uma noite há sempre um novo dia. Portanto... Bosco, que além de político, é poeta. É verdade. Inclusive, tem livros maravilhosos. Fala em livros, o senhor tem projetos. O senhor tinha projetos nesse ano sabático, né? Para lançar fazendo, livros? Concluí uns projetos que estão em andamento, vai ficar para depois. Novamente ficar para depois. O fato é que eu tenho bons amigos, bons companheiros, bons colegas, e eles conseguiram me convencer a aceitar esse desafio. Eu quero reservar esses nomes porque começa a aparecer, essa coisa da primeira pessoa do singular é meio complicado de falar para mim. Enfim, e foi acontecendo naturalmente, até que a bancada reunida, sem estar na pauta, aprovou meu nome e assinou embaixo a unanimidade da bancada. Eu que fui parte da bancada até 31 de janeiro, sei o quanto é difícil se obter a unanimidade em uma bancada. Eu acho que é a primeira vez na história do Amazonas que se tem unanimidade em torno do nome da SUFRAMA. Para mim foi uma graça. Pois então, e depois a repercussão positiva. Eu encaro isso como um fardo muito grande, eu não posso errar. E eu tenho que ganhar, dirigir a equipe, acabar a montagem da equipe, motivar os funcionários da SUFRAMA, todos os colaboradores da SUFRAMA, são em torno de 300, pegar essas pessoas, mostrar que a gente pode melhorar e que depende de nós o desenvolvimento da região. Não só a manutenção do Polo Industrial de Manaus, seus avanços, mas chegar de fato a toda a região. Rondônia, Roraima, Acre, Amapá, ainda esperam por nós 50 anos depois. E eu vou chegar lá. Essa semana você disse outro dia numa entrevista que você não vai ser um superintendente e vai ficar sentado na cadeira. O que você quis dizer com isso? Não, eu vou pessoalmente nos locais onde estão as regionais da SUFRAMA, que é Rondônia, Roraima, Acre e Amapá, e faço isso a partir daqui a 15 dias, começo a fazer isso, porque somente a presença dos técnicos lá nesses pontos, comunicando sobre os incentivos, reunindo pequenos empresários, comerciantes, e dizendo para eles que eles podem acessar certas vantagens e incentivos que são oferecidos, é que a gente vai promover essa integração. Somente a reunião com as bancadas desses outros estados é que vai, de fato, mostrar que nós vamos, nessa neoindustrialização, nesse novo tempo de Brasil, restabelecer o plano inicial de desenvolvimento da região da Amazônia Ocidental e do Amapá. Isso eu vou executar. Eu vou a Brasília semana que vem, saio no feriado, semana que vem eu faço uma agenda em Brasília, executiva, e na outra semana já começo essa agenda de visitação das regionais da SUFRAMA. Bosco, você falou em uma coletiva que você conversou com o vice-presidente da República e ministro Geraldo Alckmin. O que vocês trataram nessa conversa? Primeiro que eu percebi do ministro Geraldo Alckmin, do nosso vice-presidente, uma extremada boa vontade e um sentimento muito positivo com relação à Zona Franca de Manaus, à manutenção da Zona Franca de Manaus. Isso é uma regra, uma orientação, uma publicização já dada pelo próprio presidente Lula. Ele, por 2 oportunidades, comprometeu-se com a manutenção da Zona Franca e suas vantagens comparativas. Fora isso, nós temos que cuidar exatamente do fortalecimento da bancada,
de fornecer dados para os nossos parlamentares que fazem parte da comissão, que vai gerar o texto da reforma tributária além disso, imediatamente cuidar da instalação do CBA, que é o grande sonho da minha geração. Tem 20 anos que eu acompanho aquilo. Que virou um elefante branco, exatamente. Né? Só que agora ele está para os próximos, acho que nos próximos 10 dias, o presidente Lula assina a regulamentação, o ato legal da OAS. O professor Elias, que é o presidente da University, que é a fundação que ganhou a licitação juntamente com o Instituto, que é o IPT de São Paulo, que vão fazer a gestão do CBA. Eles entram no dia seguinte no CBA como um organismo independente para receber recursos do PDI, que é de Projeto de Desenvolvimento e Inovação, e tocar para frente aquilo que é mais caro para nós, que é exatamente o desenvolvimento intelectual, tecnológico, das nossas potencialidades, daquilo que a gente tem. Porque ali reside exatamente a nave-mãe de todos os outros onde nós agregados. não conseguimos chegar até hoje. Exatamente. E agora a gente vai poder fazer isso. Eu externei ao vice-presidente Geraldo Alckmin que a visita dele ao CBA foi o ponto que mais me energizou, mais me animou com relação a quando ele veio aqui em Manaus para a instalação do Conselho de Administração da Suframa. Isso é verdadeiro, aquilo é um sonho que a gente ficou assistindo, governo pós-governo, não acontecer, e agora vai acontecer, a gente vai poder visitar e comunicar isso para o povo, levar isso, dar a conhecer aos estudantes secundários, a quem está na periferia de Manaus, no interior de Manaus, àqueles que pretendem desenvolver suas atividades como startups, empreender. Essa é a grande ideia, é bater nisso, propagar isso, jogar a pedra na lagoa que está muito calma para que ela saia se espalhando e leve essa mensagem, não só para Manaus, mas para o interior do estado que está esperando a Suframa chegar lá. É exatamente isso que eu ia falar, porque ia te perguntar, inclusive, é um discurso político, inclusive, toda a eleição se fala na Zona Franca de Manaus, no interior. E a gente não consegue perceber a Zona Franca nem chegando na região metropolitana de Manaus. Como quebrar, tirar isso do discurso para colocar na prática? Nós temos lá dentro da Suframa uma funcionária efetiva chamada Ana Maria. Ela é economista e advogada. Ela é uma apaixonada pela Suframa, além de ser excelente funcionária, Ana Maria. A partir dela, da ideia dela, das teses que ela tem escrito, do que ela já escreveu a respeito de interiorização, que eu estou investigando agora, nos últimos dias, exatamente lendo sobre isso, nós vamos partir para a disseminação dessa ideia nas escolas de Manaus e no interior do estado. No interior do estado, eu preciso ir à frente, entrar na popa da canoa e ir lá visitar. As câmaras municipais se preparem, porque o superintendente vai chegar, eu vou solicitar aos prefeitos do município que reúnam os vereadores, seus comerciantes, seus pequenos empresários, porque nós vamos lá dizer o que eles podem ter de vantagens quando receberem a equipe da Suframa que vai estar nesses municípios. Esse é o desafio operacional, é o desafio prático, porque a Suframa já roda, o setor de operações funciona muito bem, é tudo sistematizado, a liberação de mercadorias, a internação de mercadorias, dos insumos para as fábricas, isso a Suframa avançou muito. Há processos em andamento de implantação de novos sistemas para cada vez mais o compliance, a transparência ser clara. Mas a Suframa, nos últimos anos, se fechou. Ela entrou como um caracol, ficou fechado dentro da casa. E não é possível, porque a Suframa não é de ninguém, ela é do povo do norte. E não é de Manaus, ela é do norte. E ela ficou uma coisa muito Manaus, Amazonas, Manaus. E sempre sem olhar, olhando por cima do ombro para o interior e pior, olhando por cima do ombro para os outros estados irmãos.
Esqueceram-se que há pouco tempo o Guaporé e o Rio Branco, que eram territórios, eram um pedaço do Amazonas. Depois viraram o estado de Rondônia e Roraima. E essa separação territorial não nos separou como irmãos com as mesmas dificuldades de nortistas. Esse pensamento, esse sentimento, eu carrego dentro do meu coração. A questão de ir ao interior é, além de que uma obrigação do superintendente da SUFAMA, uma convicção do índio velho aqui. Uma convicção, eu estou convicto que a gente precisa ir lá, ver o porto, ver se tem o aeroporto, quais são as condições, conversar com o governo do estado institucionalmente para que a gente possa efetivamente melhorar aquilo, estabelecer a possibilidade do acesso à mercadoria, que o container possa ser desembarcado. O estado do Amazonas, 59 municípios, não tem como desembarcar um container, Alex. Isso é um absurdo, né? Agora, Não desembarca A gente um não tem container. portos, nem aeroportos no interior do Mas estado que do é Amazonas. isso, nós não temos hidrovias. Hidrovias. O Madeira, por onde passa toda a carga de insumos e mercadoria, não é uma hidrovia. Ela tem alguns pontos que são identificados. Precisa ser uma hidrovia. Isso faz com que você tenha que, as empresas tenham que contratar práticos dos navios, que é caríssimo. São contratos milionários para dirigir o navio, para entrar e sair com as nossas mercadorias. Isso tudo, veja que é uma coisa empírica. Quando, na verdade, o mundo evoluiu tanto... Eu estava falando para você inicialmente, eu sou do tempo do videocassete, do aparelho 3 em 1, da calculadora, da TV de cinescópio. Nada disso existe mais sendo fabricado no distrito. Então, eu alcancei a implantação lá na Fundação Matias Maquilini, que eu ajudei a montar, em 1986, por aí, 85, 86, acho que foi isso, para preparar pessoas na linguagem DBase, de computador. Estava entrando o DBase, então estava lá entrando a indústria 3.0. Agora já está na 4.0 e a gente já está falando de inteligência artificial. Já estão tentando frear aquilo que andou tanto para frente. E esse trem está descendo a montanha embalado, a gente não pode estar fora dele. Esse é o grande desafio da sua gestão? O maior de todos. É trazer, eu diria, Alex, que é trazer a consciência para todos. Por exemplo, nós estamos no dia a dia, na rotina do povo do Amazonas. Quando a gente fala em PDI, que é um recurso de 2 bilhões de reais, que é investido da fábrica em pesquisa, desenvolvimento e inovação, nós não sabemos onde ele está sendo investido. Quais são os projetos que estão sendo tocados. Por isso o CBA é importante. Para receber parte desses recursos, tem toda uma regulamentação para esse recurso, é 5% do lucro das empresas de informática, que obrigatoriamente vai para esse programa de desenvolvimento e inovação, pesquisa, desenvolvimento e inovação. A regra é enorme, é um regramento que você começa a ver, você vai entrando naquele emaranhado. Nós precisamos efetivamente simplificar, fiscalizar, olho grande em cima, o tempo inteiro, aí vai entrar o olho do ex-secretário de Segurança em cima das coisas para que isso chegue de fato para o bem da próxima geração. Para que aqueles que estão na escola secundária agora, ao sair, tenham a oportunidade que eu tive de sair no dia seguinte e trabalhar e fazer a minha vida profissional lá na fábrica. Agora, Bosco, a gente percebe que você realmente veio para fazer o diferencial. Você vai no interior, você vai conversar, vai conscientizar a população. Eu gostei muito desse projeto que você falou, que você também vai nas escolas, para que os alunos também tenham essa consciência, porque nem todo mundo tem a consciência da Zona Franca. Sim. E nos outros estados, olha, estou gostando de ver. Aqui em Manaus nós temos mais de 20 universidades. Elas vão receber a SUFAMA nas palestras. E não é uma palestra numa sala de aula por ano, não. A coisa tem que ser grandiosa. Todos, 100%. Tem que saber, por exemplo, Alex, do perigo que a gente correu ano passado, que vocês dois sabem. Mas muita gente sequer acredita que a gente
correr o risco de perder Que é a muito nossa triste, fonte. isso é lamentável, né? Lamentável. Então, somente a comunicação excessiva, o rebatimento nessa tecla, a levar essa informação às escolas, principalmente, que é o início de tudo, está exatamente na escola. A gente precisa deixar de parar de falar de violência em escola e falar das coisas positivas que a escola está recebendo. Quando a gente é estudante, especialmente da periferia da cidade, da escola pública como eu fui, que a gente recebe um livrinho, a gente leva para casa e lê, que a gente ganhou como se fosse um prêmio, recebeu na escola, leva para casa e lê. Isso preside o meu pensamento de como eu vou poder usar a professora Ana para poder a gente fazer isso. Ela está lá na SUFRAMA, eu tenho muito respeito por ela. Muito obrigado pela sua participação, Bosco. A gente agradece e deseja sorte e que você possa vir várias vezes aqui no programa trazer informações e novidades para a gente em primeira mão. Eu estou muito feliz com a sua escolha, para mim foi a melhor escolha de todos os nomes que estavam postos. Eu apostei muito no seu nome, porque acredito que é uma questão de justiça você estar na Zona Franca de Manaus por tudo que você fez como deputado federal. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Alex. Obrigado, Amanda. Estou à disposição. Um grande abraço. Que Deus nos abençoe.